destruídos, nós vamos ver agora que Deus vai lá na Babilônia, à beira do rio Quebar, aonde a Bíblia diz, no Ezequiel capítulo 1, no Salmo 57, que eles estavam à beira do rio Quebar e eles tinham pegado as águas nos salgueiros que estavam no rio. Pendurar a água está nos representando esse sentimento de frustração, de desistência, de pessoas que começaram por motivo de tribulação, de provação, por motivo de perseguição, por motivo que ouviu alguém falando mal dele. Ele pegou a sua água e falou: isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não aguento isso. Perdoou ela sobre o salgueiro. Mas é interessante que no Salmo 137 diz que os homens, os soldados que levavam eles, pegaram eles e disseram: agora, canta para nós aqueles hinos que vocês cantavam aqui, e canta para nós os hinos de Sião, zombando da cara deles. Eles com semblante triste, eles agora de cabeça baixa olham para um deles e dizem: como nós vamos entoar ao Senhor terras estranhas. Porque a pessoa, quando ela está apagada na fé, quando ela está vazia de Deus, o sentimento é esse. Qualquer coisinha tira ele da presença. Qualquer coisinha é motivo dele sair da presença de Deus. A culpa é do obreiro, a culpa é da irmã que não me deu a oportunidade, a culpa é do pastor que levantou outro, mas não levantou. Fica observando por quê? Porque está vazio de Deus. Como nós vamos entoar o Senhor aqui na Babilônia? Mas só que é interessante que o salmista Davi vai entrar no Salmo 138 e vai dizer: todavia eu cantarei louvores ao Senhor, mesmo ou diante dos deuses. E nós vemos agora que Deus vem em Ezequiel capítulo 1 e vai trazer visões para Ezequiel. Como assim? Estava dando como um projeto falido, estava dando como uma pessoa que não tinha mais esperança, porque sacerdotes não se exerciam em Babilônia, sacerdotes se exercem no templo, em Jerusalém. É esse o sentimento de Ezequiel. Mas quando Deus vem e traz visões para ele, e não só visões, mas no versículo 3 do capítulo 1, a Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre Ezequiel. Agora entenda uma coisa, que no pior momento da sua vida, entenda que Deus, a mão de Deus, vai estar com você. Você pensou em desistir, pensou em parar, pensou que já era, mas a mão de Deus esteve lá com você. É por isso que você está aqui hoje, porque você não veio porque quis, porque o porquê era da gente. Nós vamos para o shopping, nós vamos passear, vamos para o Bitdog, mas para quem tem compromisso com Deus, para quem entendeu que o reino dos céus é necessário ter esforço, para quem entendeu, eu não estou falando de pessoas que estão doentes, eu estou falando de pessoas que estão compromisso na obra. E Ezequiel recebe visões de Deus. E uma coisa interessante, que no livro de Ezequiel nós vamos ter três coisas, três linguagens. A linguagem literária, que é a linguagem bíblica, a linguagem alegórica, a qual Deus vem e traz para ele visões de querubins, serafins, o trono. Glória a Deus. E a linguagem figurada.
E nós vamos ver agora que quando chega no capítulo 2, Ezequiel, a Bíblia vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te, dispõe-te em pé, e eu falarei contigo. No versículo 2 diz que quando ele se levantou, o Espírito que entrou nele começou a falar com ele. Quando a Bíblia vem dizendo levanta-te, está dizendo sai dessa frustração, sai desse momento de tristeza, esquece o que deu errado, Ezequiel. É tempo de se levantar, é tempo de prosseguir, é tempo de esquecer o que ficou para trás, mas é prosseguir com o nome de Deus. Porque o que eu tenho contigo é maior, Ezequiel. Deus está falando com alguém nessa noite e está dizendo: levanta a cabeça e deixa Deus te usar na terra. Começa a ler a palavra, começa a buscar a presença, porque Deus tem mais para ti. Deus tem mais para ti. Levanta-te. Quando Deus vem diz para Jonas: levanta-te e proclama contra mim. Sai das mãos do conforto, Jonas. Sai da zona de conforto. Vai pecar, Jonas. É você que vai escolher para ir. Quando Elias, em 1 Reis, capítulo 19, que ele para debaixo do pezinho, ele vai dormir, ele pede amor, porque ele não se achava melhor que os pais dele no passado. O Senhor não quer passados. E vai dizer: Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus pais, mas só com o anjo do Senhor. Desce até Elias, toque Elias, levanta-te, bebe água como pão, porque é muito grande, muito comprido. É o que eu tenho contigo aí, Elias. O que Deus está dizendo esta noite para alguém que é tempo de prosseguir, é tempo de se levantar, esquece essa frustração. E é interessante que Ezequiel, ele recebeu essa chamada de Deus. No capítulo 3, a Bíblia diz que ele comeu o rolo que o Senhor trouxe para ele. Agora no capítulo 7, a Bíblia vem e diz que Deus manda ele. Nós vamos ver sobre o Atalaia. O Atalaia é aquele que é responsável de avisar as pessoas que a espada está vindo sobre a terra. E Deus sempre explica para ele: Ezequiel, se você avisar que a espada está vindo e o ímpio se converter, você está livre do sangue dele, da alma dele. Mas se você avisar e ele não der ouvido, as tuas mãos também estão limpas. Mas se você, sabendo que aquela pessoa não conhece o Evangelho, e você não avisar ele, o sangue dele desce sobre as suas mãos. Nós vamos ver agora que quando nós chegamos no capítulo 37 de Ezequiel, quando nós chegamos no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 9 diz que a mão do Senhor pegou Ezequiel e o levou no meio do vale. Agora entenda que a mesma mão esteve com Ezequiel no capítulo 1, no versículo 28. A mesma mão esteve com Ezequiel no capítulo de número 37. E a Deus mostrando para Ezequiel que, independente da situação que ele está passando, que independente do momento, Deus está com ele. Independente da luta, independente da prova, independente do momento em que você está vivendo, o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Jesus disse em João 16:33,
que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.